O mal da paranoia. O mal da paranoia. Esse é mais um vídeo da nossa série Construindo um Sonho Brasileiro. Para quem não sabe, nós estamos no capítulo 8. Esse é o capítulo 8. E eu vou falar sobre uma questão psicológica que atrapalha muito a nossa vida. Não, eu creio que não a de todos, mas de uma boa parte da população. Geralmente, quando a nossa mente tem medo, ela arruma desculpa para a gente não fazer determinadas coisas. Crenças negativas. Tipo assim, a pessoa pensa assim: ah, se eu ficar rico, vão me sequestrar. Se eu ficar rico, vão pedir dinheiro emprestado. Se eu ficar rico, é, minha família vai me matar para ficar com meu dinheiro. Se eu ficar rico, vão sequestrar meus familiares. E esses pensamentos, eles vou perder meus amigos. São pensamentos negativos em relação à riqueza. E daí a pessoa acaba não fazendo. E eu sempre tive crenças negativas. Agora que eu tô mudando. Ó, quando eu era criança, desde criança, eu tinha vontade de deixar o cabelo crescer. Eu já deixei e cortei. Agora eu cortei por vontade própria. Mas, desculpa, eu não conseguia deixar o cabelo crescer porque vinha um pensamento assim: se eu arrumar alguma briga, vão agarrar meu cabelo e eu fico em desvantagem. Sempre quando eu pensava em deixar o cabelo crescer, vinha esse pensamento. E daí agora, mais ou menos depois dos 35 anos, que eu deixei o cabelo crescer. Daí depois eu cortei porque tem que ter um cuidado, eu também tava com depressão e eu acabei cortando para deixar a vida um pouco mais leve, né? Deixar a vida um pouco mais leve. Sempre quando eu pensava em chegar numa mulher, sempre vinha algum pensamento assim: ah, essa garota, ela pode ter um relacionamento. Ah, o irmão dela. Sem minha mente arrumava uma desculpa. E daí no final eu não agia. Só que eu pensava que esses pensamentos eram meu, que eu não tinha noção que era a minha mente, que era crenças negativas, que eu tenho que mudar esses pensamentos, que eu tenho que rebater. Então eu sempre me lasquei, resumindo. A maioria das coisas que eu queria fazer eu não fazia, porque vinha um pensamento: ao que vão falar de mim. Eu acho que eu sou uma das pessoas que tinha mais crenças negativas, porque eu tinha muitas, ainda tenho, estou mudando. E esses pensamentos, eles vêm com ansiedade, dependendo do que for, medo da morte. É, daí quando eu bebia, depois ficava preocupado se eu tinha falado alguma coisa errada, né? Eu não sabia, será que eu mexi com alguém? Arrumei alguma confusão. Já cheguei a arrumar confusão também. Mas depois vinha a paranoia, né? A preocupação. E quando eu tive a depressão, a minha paranoia chegou num ponto extremo. Que eu não saía pra rua, eu dormia na garagem com medo dos outros me matar sem ter briga. E eu até sabia que não era normal, mas só que o pensamento era muito forte. A emoção era muito negativa. E qual que é o ruim disso? Qual que é a etapa que eu estou enfrentando agora? Agora que eu identifiquei que muitos dos meus pensamentos negativos são crenças limitantes, não são reais, é complicado o que eu vou falar. Mas eu falo a fim didáticos, entendeu? Agora eu tenho dificuldade de distinguir
do que tem vezes que eu fico na dúvida, será que é real? Será que não é real? Tipo assim, eu tenho alguma preocupação de alguma coisa que pode acontecer. Daí eu fico, pô, mano, daí eu falar, não vou em tal lugar não, porque pode acontecer determinada coisa comigo. Mas eu fico pensando, meu, será que não é paranoia? E agora eu fico na dúvida se é ou não é paranoia, mano. Isso é uma tortura. Muitas das vezes eu escolho por não ir em determinados locais que minha mente acusa que vai dar algo errado. Pronto, da cirurgia. Quase eu não fiz a cirurgia da hérnia. Preocupado que a cirurgia não ia dar certo. Um monte de coisa tem. Passa um monte de pensamento louco na minha cabeça, sabe? Mas eu fui, daí eu provei que era mentira da minha mente. Como muitas das coisas que eu imaginei que ia acontecer e não aconteceu. E isso me gera ansiedade. Isso me gera ansiedade. E agora eu fico angustiado. Porque tem vez que eu deduzo alguma coisa que pode acontecer, e daí eu fico assim, meu, será que isso é. Será que isso não é paranoia, né? Não é coisa. Não é real? Mas e se for real, sabe? E agora eu tô enfrentando esse dilema. Enfrentando esse dilema. E gera ansiedade do mesmo jeito, sabe? É complicado. E muitos dos pensamentos, graças a Deus, eu já estou rebatendo, entendeu? Eu melhorei muito. Só que apareceu agora recentemente eu percebi que apareceu a dúvida se é ou não é real, sabe? E a dúvida é cruel. Daí eu falo, pô, se eu não ir, eu posso dar mancada com fulano. Ah, mas se eu ir, tiver alguma coisa para me prejudicar, é o mal da paranoia. Isso afeta a área de relacionamento, a área da amizade. Pronto, eu sempre fui muito ciumento, desconfiado, sabe? Agora que eu tô melhorando isso. Mas os meus relacionamentos era muito conturbado, que eu era ciumento. É a mesma coisa, a paranoia na minha cabeça tinha certinho que tá sendo traído. Nossa, brigava, era certinho, tudo liga, sabe? Sabe? Infelizmente, a minha mente ela foi moldada de uma forma negativa, sabe? De uma forma negativa. Agora que eu já mudei muita coisa, que eu me sinto melhor, mas eu ainda tenho minhas crises de ansiedade ainda. Eu reconheço, só que mesmo você reconhecendo que é uma crise de ansiedade, ela não para do nada. Ela perpetua pelo um tempo. Mesmo você identificando que é uma crise, a emoção simplesmente não some, né? Ela, a emoção, ela é como instrumento de corda, como violão, guitarra, harpa, não como um instrumento de sopro. Você já vai entender o que eu estou falando. É, é flauta, saxofone. Instrumento de sopro, quando quando você para de soprar, o som dele some imediatamente, não é? Tá lá tocando o instrumento, parou de soprar, o som acaba. O instrumento de corda, você faz pam, ele não para, fica bam, entendeu? Então a emoção, ela é um instrumento de corda. Então quando ativa alguma emoção em você, ou de tristeza ou de alegria, mesmo quando você para, ela ainda perpetua um pouco. Pam, sabe? Para o estímulo.
entendeu? Mesmo parando o estímulo que causou aquela emoção, ela simplesmente não some do nada, ela ainda fica vibrando. Então, o que que acontece? Mesmo quando eu corto o pensamento, eu ainda passo pelo sofrimento da ansiedade, porque a emoção ela é como um instrumento de corda. Por quê? As emoções elas são causadas por hormônios, né? Hormônios, né? É química que né, é química que são liberadas no cérebro, né? E gera emoção, né? O cérebro libera química no corpo, né? Adrenalina, e essas químicas causam emoção. E daí quer dizer, mesmo você parando o estímulo da emoção, a química ela tá reagindo no seu corpo. Ela ainda está reagindo no seu corpo, né? Então, mesmo assim gera sofrimento. E agora, uma das coisas que está me dando angústia é que vem um pensamento negativo, não é com frequência, né? Mas de vez em quando aparece. Vem um pensamento negativo, daí eu pá, não, isso não tem cabimento, sabe? Quando não vem com a frequência que vinha, mas ele já vem, já gera um pouco de emoção, né? Porque pensamento gera sentimento que gera comportamento, né? Já me deixa um pouco mal. Mas só que agora eu cheguei no estágio que eu tô repetindo um pouco, porque repetição é a mãe do aprendizado, que daí vem o pensamento da dúvida. Será que isso é real ou será que não é real? E daí gera angústia, sabe? Mas eu tô bem melhor, sabe? Eu já cortei. Ontem eu percebi que eu tive, hoje também, mas mas eu tô mudando minha rotina, né? Mas é períodos, mas cada vez estão menores, né? Mas agora eu tô querendo resolver. Sabe aquela preocupação que você sai de um lugar achando que falou alguma besteira, você fala com alguém, ou a pessoa passa sem te cumprimentar, a gente já fica pensando o quê? Que fez alguma besteira, que a pessoa tá magoada com a gente, simplesmente muitas das vezes a pessoa só passa, nem vê a gente, ou tá interdita, tá pensando em outra coisa. Só que a nossa mente já julga que nós fez alguma coisa, falamos alguma coisa, e a gente já fica ansioso tentando imaginar o que será que falei, daí as coisas começam a se encaixar. Quando você vai ver, virou um mundo de ideias negativas, com ansiedade. Isso é uma coisa que eu tô falando. Esses pensamentos ele vem geralmente para você descobrir crenças limitantes em relação a dinheiro. Se imagina ganhando na Mega Sena. Pensa você ganha na Mega Sena. Daí você vai ver que aparecem pensamentos. Na minha cabeça hoje não aparece mais em relação a dinheiro. Aparece em relação a relacionamento ainda. Daí você vai ver, vendo o pensamento, ai, que vai perder os amigos, nossa, vamos pedir emprestado. Já começa a vir um caminhão de pensamentos negativos que faz o quê? Desestimula a gente. Faz a gente parar. Na hora que pensa chegar uma mulher, deve um pensamento, ai, porque tem o filho dela, ai, que ela pode estar com alguém, ai, que não sei o quê. E daí a pessoa paralisa, porque são pensamentos contrários. São pensamentos que vêm contrários. Que nem, vou lavar a louça, a água tá fria, sabe? É complicado isso. Isso paralisa a gente. Isso tem que ser tratado, ou tem que ser corrigido, né? Tem que ser analisado. Porque são os nossos pensamentos que nos levam que nos leva para o sucesso ou que nos atrasa do sucesso. São nossos pensamentos. Acredito? É isso aí. Então, esse vídeo, esse capítulo, né, o capítulo 8, né? Capítulo 8 conquistando um sonho
conquistando um sonho brasileiro, construindo um sonho brasileiro. Estou falando sobre essa parte dos pensamentos limitantes, dos pensamentos que nos paralisam. Esse é mais um vídeo do nosso canal Imagem Interna. Fique com Deus. Um abraço do amigo Joel dos Santos Ferreira.